Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então vamos cantar os 5 versos da Gita, onde estão esses 20 valores. Om Amanitvamadam Bhitvam Ahimsa Kshanti Arjavam Acharyopasanam Shaucham Steiryam Vinigraha Indriyarteshu Vairagyam Anahankara Evacha Jammamrityujara Vyadhi Durkadhoshanu Darshanam Asaktirana Bhishwangaha Putradhara Grihadishu Nityam cha Samachittatvam Ishtanishtopapatishu Maichananya Yogena Bhaktiravya Vicharini Vivittadesha Sevitvam Aratirjana Samsadi Adhyatmanyana Nityatvam Tatvajnanartha Darshanam Etajnanamiti Proktam Ajnanam Yadatonyatha Om Shri Krishnaya Namaha. Então, estamos estudando esses 20 valores, né, que Krishna ensina na Bhagavad Gita para Arjuna. Arjuna era um grande guerreiro, né? E esses valores, eles são importantes para essa maturidade emocional, né? Então, Krishna está ensinando para Arjuna esse conhecimento sobre o eu. E ele passa, num primeiro momento, por esse ganho de maturidade, onde a mente ela se torna mais simples, não simplória, mas um emocional menos emaranhado, né, com ganho de maturidade, de modo que o conhecimento possa ser assimilado. Então, esses 20 valores estão no capítulo 13 da Bhagavad Gita, e eles falam sobre esse caminho, esse meio para a aquisição do autoconhecimento, que é você ter uma mente preparada para isso, né? E essa mente, ela se torna preparada através de uma maturidade que a gente ganha através da prática desses valores. Então, esses valores universais, né, os valores como um todo, nós temos, todas as pessoas, né, têm uma ideia, uma noção de valores, simplesmente porque a gente acaba vendo aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, né? Então, a gente não precisa ser os valores universais, a gente precisa assimilar, entender o valor que eles têm para que a gente possa desfrutar de uma mente tranquila, um coração mais aberto e assimilar esses valores. Mas os valores em si, todas as pessoas, de uma forma ou outra, têm, né? A gente sabe que não é certo você mentir, você agredir o outro, você bater, você ser violento, enfim, os valores básicos, né? Aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, eu sei que eu não devo fazer aquilo, mas daí de eu saber para valorizar aquilo e vivenciar isso, aplicar isso em minha vida, existe um caminho, né? E muitas vezes, como o Swami Dayananda falava, né, nós normalmente temos um meio valor. O que é um meio valor? A gente valoriza muito algo
quando é do outro para com a gente. Mas, quando chega a nossa hora de seguir aquele valor, se existe um outro interesse, se algum outro valor que a gente tenha é mais importante, a gente é capaz de atropelar um outro valor, né? Aquele mesmo valor que a gente valoriza muito que o outro tenha para com a gente. Então, essa assimilação do valor, de modo que esse valor se torne inteiro, que é o objetivo desse estudo, né? E que só vem quando a gente entende o valor que ele tem. Por isso que o Swami Dayananda fez esse livro aqui também, né? Vocês podem depois obter, que é muito bom, O Valor dos Valores. Então, por isso que ele chamou do valor dos valores, né? Porque quando a gente entende o valor que aquele valor tem para a aquisição do conhecimento, de um bem viver, de uma mente tranquila, capaz de desfrutar de uma certa paz, é necessário que a gente entenda o valor que aquele valor tem, de modo que a gente possa, primeiro, deliberar, até que a gente consiga assimilá-lo e ele faça parte de nossas vidas, de nossa conduta, né? Então, nós vimos o Amanitvam, Adambitvam, que era o primeiro, né, o Mani, é aquele que tem várias qualidades, que tem várias capacidades, mas não consegue reconhecê-las de uma maneira integral em si mesmo e acaba buscando esse reconhecimento nas outras pessoas. É o primeiro valor que Krishna ensina. O segundo é o Dambhi. Esse não tem ali aquelas qualidades, aquelas capacidades, né? Não tem, mas de modo a conseguir uma certa apreciação do outro, de ser aceito, de se sentir um pouco melhor perante um grupo, ele acaba tendo ações de modo que dê a entender que ele tem aquelas características, né? De modo a ser aceito também, ser valorizado. O Ahimsa é a não violência, que é a base de todos os valores, né? Desse valor que praticamente todos os outros vão se derivar, a não violência. Daí nós vimos o Kshanti, né? Sim, o nome do livro é O Valor dos Valores. É esse o nome, tá? Então, aí temos Kshanti. Kshanti, que é essa capacidade da gente ter uma certa flexibilidade, da gente conseguir acomodar, adaptar, se adaptar em meio às situações, né? De não manter uma rigidez, né? Da gente ganhar essa capacidade de acomodar a pessoa que somos e ter essa certa flexibilidade diante da vida, sem deixar de ser quem somos, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Não é atropelar os seus valores para se adequar, não é isso, né? Então, é a gente conseguir ali ter essa autoaceitação e, a partir daí, conseguir lidar, tolerar as situações, entendendo que ninguém é perfeito, ninguém vai agradar o outro 100%, não é possível, né? Nem Jesus conseguiu, né? Estamos aí na Páscoa, nem Jesus conseguiu, né? Então, por que iremos conseguir também? E nem devemos, né? Porque a vida, o que faz ela ser rica é a diversidade, né? É claro que eu não preciso conviver com tudo, com aquilo que eu não valorize, mas a gente aceitar que existe a diversidade e entender que vivemos num mundo de dualidade e que não é possível a gente ter perto da gente aquilo que a gente gosta o tempo inteiro, né? Quando a gente consegue compreender que vivemos num mundo de dualidade e que teremos que vivenciar coisas que não gostamos, hora vai estar muito frio, hora vai estar muito quente, hora você consegue o que você quer, hora você não consegue, hora você pega muito trânsito, hora não, né? As coisas acontecem na vida. Uma hora você é reconhecido, muito valorizado, outra hora ninguém nem lembra de você, né? Enfim, a vida ela passa por todas essas dualidades. Não temos como controlar, como a gente bem quer, né? O mundo e as demais pessoas, o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar, né? O que vai acontecer, os resultados das ações, não temos como manipular isso. Eu posso controlar a minha ação.
Ainda assim, quando eu tenho maturidade, senão nem a ação você controla, você vive de uma maneira reativa. Aperta um gatilho e você age de acordo com uma programação que está instalada. Apenas isso, né? Você não vive, você fica apenas tendo ali, sendo reativo, né? Não há, de fato, ação deliberada, né? Então, a gente conseguir entender e tolerar, de uma certa maneira, esses opostos, é o que faz muita diferença na vida, né? Porque a gente passa a ter um valor que é muito importante também, que é Titikshá. Titikshá é a capacidade da gente tolerar, de uma certa maneira, esses opostos, sabendo que são inevitáveis, sabendo que eu não tenho como eliminar a dualidade e a vivência desses opostos, que eu consiga, de alguma forma, alcançar uma certa tolerância. E a gente pode praticar isso, né, na vida, né? Praticar de uma forma deliberada, se expondo, né, a certas questões que não são muito agradáveis, apenas para você conseguir, de uma forma, por opção, se submeter a ela. Por exemplo, um jejum, a pessoa faz uma disciplina, por exemplo, de alguma coisa que ela gosta, ela fica, sei lá, um tempo sem aquilo, né, de modo a trabalhar a sua energia, a sua vontade, a sua determinação, né, e depois volta, né? Enfim, as pessoas fazem muitas coisas do tipo, né? Então, isso pode ser, quando você faz de uma maneira consciente, uma forma de você trabalhar essa tolerância, né? Você não gosta muito do calor, está um dia quente, você tenta, e você não tem opção, então você tenta ali se abrir ao calor. Tudo bem, está quente, né? Então, ainda que sua mente fique resistindo, você tenta, está quente, eu estou sentindo, eu estou suando, mas você tenta não ficar ali reclamando daquilo o tempo inteiro. Para quê? Para a gente ganhar essa capacidade de tolerar aquilo que a gente não pode controlar, né? Então, esse é o Kshanti, que foi o quarto valor. E hoje vamos ver o Arjavan, né? Então, cada valor, ele meio que se conecta com o outro, né? Então, na quinzena passada vimos esse Kshanti, que é essa capacidade de você se adaptar, e Arjavan, ele vem de uma raiz que significa que vai dar origem à flecha, né? A flecha, ela vai representar ali uma certa retidão, né? Retidão não significa você ser rígido, não é isso, né? Acabamos de ver, né? O valor anterior foi você ser flexível, né? Esse valor não pode ser você ser rígido, né? Isso deve querer dizer alguma outra coisa. Essa retidão é um alinhamento. Esse alinhamento é o quê? Entre aquilo que você pensa, aquilo que você quer para você, entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, se a gente quer, de fato, desfrutar dessa paz, dessa abertura, é necessário que a gente se alinhe com os valores, com aquilo que a gente acredita. Porque não adianta eu só acreditar na minha mente e falar uma outra coisa e agir ainda de uma forma diferente. Porque isso começa a criar um conflito na minha cabeça. Porque eu quero fazer uma coisa, eu penso, mas a pessoa que pensa é diferente daquela que age, é como se fossem duas pessoas, né? Você tem o pensador e você tem aquele que age, que seria o ator, né? O pensador e o ator ficam separados, né? Um pensa, não, eu vou amanhã acordar e vou praticar yoga, vou fazer asana, pranayama, vou estudar. Tá, só que na manhã seguinte é como se esse pensador estivesse dormindo, né? E o ator vai fazer outra coisa, né? Não faz, né? E isso com várias coisas na vida. Às vezes a gente se propõe fazer uma coisa, pensa, mas parece que aquele que pensa e aquele que age são dois, né? Aquele que pensa não leva em consideração o que age, e o que age não leva em consideração aquele que está pensando, né? Então, esse valor é uma tentativa da gente alinhar o que pensa, o que fala e aquele que age. Tentar alinhar, feito numa flecha que você tem alinhado o corpo, a ponta e a cauda dela, né? E você vai se alinhar também. O arqueiro com a flecha, com o alvo, tem que estar ali alinhado, de modo que ele possa acertar o alvo, aquilo que ele quer. Então,
Se a gente quer ali ganhar uma maturidade, se a gente quer conquistar qualquer coisa na vida, é necessário que a gente se alinhe com isso. Não adianta eu só querer na minha mente e não fazer nada. Ou eu só falar e tá pensando em outra coisa e na hora de eu agir eu faço uma coisa diferente. Então, esse alinhamento ele é algo importante. Então, para a gente se alinhar, é necessário que a gente se conheça, né? Saiba os nossos limites, para que a gente não crie uma expectativa demais que a gente não vai conseguir realizar. Querer criar uma disciplina muito grande que você não vai conseguir executar, não agora. Né? Então, a gente poder ser razoável, né? A gente ter, assim, ser razoáveis com a gente mesmo é algo importante. Né? Que a gente pensa, cara, eu vou fazer isso, né? E a gente vai lá e tenta fazer aquilo que eu pensei, né? Porque o que acontece? Se toda hora eu penso uma coisa e não faço, ou faço outra, além de eu criar essa divisão, é como se seu cérebro se habituasse que você não vai fazer. Então você fala, caramba, eu vou começar um negócio novo. Seu cérebro dá até uma risadinha, fala, vai nada, ele só fala, nunca faz nada, né? Então, enfim, para que a gente consiga condicionar com o nosso inconsciente, né, e gerar esse alinhamento, é necessário que a gente possa pensar, falar e agir. E a gente pode até praticar isso na vida com coisas muito simples, mas que vai trabalhar a nossa vontade e vai educar a nossa mente. Como? Você pode, em situações simples, né, algumas vezes por dia, você pensar algo, falar para você que você vai fazer, vai lá e faz. Por exemplo, eu vou pensar, eu vou beber água, eu posso falar, eu vou beber água. Aí eu pego minha água e bebo. Né? Você pode praticar isso, né? Apenas para condicionar a sua mente algumas vezes por dia, né? Com coisas muito simples. Né? Porque você diz que vai beber água, você bebe água. Você diz que você vai escovar o dente, você escova o dente. Você diz que você vai tomar banho, você toma banho. Se a gente vai praticar yoga amanhã, é claro que você vai praticar. Né? Você diz que faz e faz. Né? Quando você diz que vai fazer alguma outra coisa, sua mente está condicionada a fazer. E não ao contrário, condicionada a você pensar, querer fazer alguma coisa, mas não vai fazer. Né? Então, esse alinhamento ele é algo importante, né? Tanto para a gente perceber e para a gente trabalhar. Porque senão, o que seria um desalinhamento? Né? Isso é até o que as pessoas vão chamar, os teus chakras estão desalinhados. É esse desalinhamento. Né? Isso, claro, você vai numa sessão de terapia, energeticamente, você pode até trabalhar esses chakras e tal, manter uma fluidez, mas não dá para ninguém pegar e teu chakra, suas ações e alinhar, né? Você vai ter que cultivar isso, né? Se alinhar seus chakras representa isso, que seu emocional, suas intenções estão alinhadas com o seu pensamento, com a sua fala, com sua conduta, e é um exercício diário. Vamos conseguir sempre? Não, não vamos, mas que a gente possa tentar, né? Então, esse Ardhavam, ele é como que uma expansão da veracidade, né? De você falar a verdade, né? Falar a verdade, Ardhavam, ele vai não apenas falar, mas se alinhar. Você fala a verdade, você pensa de forma coerente e você tenta agir de acordo com o que você falou, né? O que faz a gente se desalinhar? Né? Isso é importante a gente saber. Muitas vezes eu quero uma coisa, né? Eu penso que eu quero uma coisa, né? Eu tenho um certo valor. Daí, eu posso combinar, de fato, por exemplo, alguma coisa com alguém, mas no meio do caminho acontece uma coisa mais interessante, talvez. Vamos dizer que a pessoa, sei lá, marcou um encontro com alguém. Ela está lá de paquera, marcou um encontro. Aí marca de ir em algum lugar, no cinema com alguém. Aí nesse meio do caminho, né, ela queria, né, ali ter alguém, ter um encontro, tudo bem, ela marca. Mas acaba que no meio do caminho surge uma outra coisa que talvez seja mais interessante e ela acaba tomando esse caminho e não desmarca. Simplesmente, né? Quando eu era mais novo, o pessoal falava que deu um bolo, nem sei se chama assim ainda, mas
Quando era novo, ela deu um bolo, né? Tomou um bolo. Né? O que tomou um bolo? A pessoa marcou, encontra alguma coisa e deu bolo, não foi, né? Deixou e nem desmarcou. Porque o que acontece? A gente pode combinar alguma coisa, falar, cara, eu vou fazer, eu vou lá, e ter um imprevisto, acontecer alguma coisa, ou você combina algo e no meio do caminho você vem ver, cara, isso não vai dar. Eu achei que ia dar, mas não vai dar. Então, o que é alinhamento? Eu vou lá e desmarco. Fala, olha, cara, desculpa, eu achei que ia dar, mas não vai dar. Eu marquei de sair com você, mas tive um problema aqui, não vou poder ir. Não sei, você pega e avisa, você recombina. Ou simplesmente, olha, não vai poder ser feito. Eu achei que daria, mas não vai dar. Desculpa, né? Mas não deixa para lá. Né? E se deixar para lá, você diz que vai fazer alguma coisa, combina e na hora H você simplesmente dá um bolo, né? Isso vai te desalinhar, porque você pensou que ia, falou que ia e não fez e nem falou nada. E qual é o problema? O problema é que você se torna uma pessoa menos confiável, só que ele falou que vai fazer, nem vai, né? Não tem pessoas assim que a gente pensa, a gente vai sair com um grupo de amigos. Fulano falou que vai. Ele sempre fala que vai e não vai nunca, né? Uma vez ou outra é uma surpresa quando ele fala que vai, né? Mas você já sabe que não vai, né? Que ele falou que ia, mas não vai, né? Então, você deixa de se tornar uma pessoa confiável, né? E ao mesmo tempo, a pessoa, quando se desalinha assim, ela tem uma noção de valor. Então, lá no fundo, ela passa a ter um sentimento de culpa, né? De que eu não fiz. Ela sabe que aquilo não é o melhor, não é o que ela deveria ter feito, né? Poxa, eu falei que ia, dei minha palavra e não falei nada, não conversei, simplesmente não fui e ficou por isso mesmo. A pessoa sabe, né? Então, quando a gente engana alguém, né? Quando a gente fez alguma coisa e fala que foi uma coisa diferente, a gente também cria um conflito na mente, né? Você sustentar uma mentira não é fácil, porque você precisa se lembrar do que aconteceu, dos detalhes do que você falou que aconteceu, porque se a pessoa descobre, aí você fica numa pior ainda, né? E muitas vezes a gente fala algo diferente porque às vezes é uma situação difícil. E para a gente não ter que lidar com determinada situação, a gente acaba falando algo diferente, contando uma mentira, e com o tempo se torna natural, né? Então, você pode não falar nada, né? Mas se a gente falar, que a gente tente falar, ter esse compromisso com a verdade, né? Da melhor maneira possível, não é esfregar a verdade na cara de ninguém, né? Como nós vimos que ahimsar, né? Então, a gente tentar falar da melhor maneira possível, né? Então, se ter a comunicação não violenta, que nem sempre é possível de se estabelecer, mas a ideia é que a gente esteja tentando, né? A gente tentar e pensar sobre isso já é uma coisa grandiosa, né? A gente se preocupar com isso já é algo grandioso. Então, esse é o trabalho, né? Então, a gente tentar aí ficar nessa quinzena um pouco mais atentos a esse alinhamento, né? Principalmente nesse período que nós estamos. Então, nós estamos num período em que vão ser comemorados 2 festivais, um de Hanuman e de Rama, né? Que eles estão juntos ali dentro da mesma história, né? E Rama, ele dentro da mitologia, ele é um avatar de Vishnu. Vishnu é o próprio Dharma, né? Então, o Rama, ele é como que a encarnação do Dharma, né? Então, as histórias todas, elas vão dentro do Ramayana, que é um épico muito bonito, né? E você até tem no YouTube, tem contando a história inteira, até o Patrick, né? O professor Patrick, ele gravou, tem uns 2 anos atrás, uma série, eu acho que são uns 15 episódios, ou 10 episódios, não sei, contando toda a história do Ramayana. É lindo, vale muito a pena, né? O Patrick, ele é muito bom em mitologia, e essa série é muito bacana, né? Então, até quem quiser, como uma vrata, ali, uma disciplina, assistir, vale muito a pena, porque é muito inspirador, né? Então, nesse período, esse voto, né, de você se alinhar, de ter esse compromisso com a verdade, é algo ainda mais forte, né? Porque é um período em que essa energia está vibrando, né? Então, a gente busca lembrar
de Ishvara, lembrar do divino ali através de Rama, e que representa o próprio Dharma. Então é dito também que no próprio Ramayana, né, que o Dharma ele protege aquele que protege o Dharma. Então isso é uma coisa também muito bonita, né? Porque quando a gente protege os valores, a gente é protegido por eles também. Tanto protegidos porque quando eu sigo ou tento me alinhar com o Dharma, o resultado de minhas ações são punyam, são karmas positivos, e isso me protege. Me protege de quê? Do sofrimento. Quando eu atropelo o Dharma, minhas ações são adármicas, qual é o resultado? Papam, que são karmas negativos, que é sinônimo de dor, de sofrimento, né? Então, quando eu me alinho com o Dharma e protejo o Dharma, como que eu protejo o Dharma? Através de uma vida de valores. Esses valores, essas ações vão me proteger na forma de punyam, na forma de graça, na forma de você receber, né, ser protegido por essa conduta, né? E você pode também, no momento, invocar o Dharma. Como assim? Né? Se você, poxa, fala a verdade, se você tenta, da melhor maneira possível, né, agir de uma forma coerente, quando o outro age de uma forma que atropela esse Dharma e que vai te ferir também, você pode, conversando com ele, invocar esse Dharma. Poxa, eu sou sempre tão sincero com você, e isso, aquilo e aquilo, e conversar com a pessoa, né? Agora, se você mente o tempo todo, o outro vem, conta uma mentira para você, como é que você invoca o Dharma? Você não tem nada, você nem pode falar nada, né? Você tem aquela conduta o tempo inteiro, né? Então, você não tem o que falar, né? Então, a gente seguindo o Dharma, se alinhando com ele, o próprio Dharma nos protege, né? Então, o Dharma protege aquele que protege o Dharma, né? Então, essa aí é a prática da semana, de tentar ver o quanto que a gente está alinhado, tanto que a gente pensa numa coisa, se propõe a fazer, se a gente faz ou se a gente não faz. E como que a gente consegue lidar também com aquilo que a gente diz que vai fazer. Se a gente faz ou se não faz, e se quando a gente não faz, se a gente tem o hábito de recombinar ou não, né? E tentar deliberar para a gente alinhar isso, né? Então, se eu me determinei a fazer alguma coisa, que eu tenho que fazer. E se eu falei que eu vou fazer algo que, ou, né, eu tento fazer, e se não der, eu recombino para aquilo ser feito de uma outra maneira, mas sem deixar para lá, né? Então, esse aí fica sendo o trabalho de nossa quinzena, ok? Então, Om Tat Sat.